Boa tarde, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Mais uma vez estou aqui, né, para falar da palavra do Senhor Jesus e mais uma vez dizer que é uma honra, que é um grande prazer estar aqui com cada um de vocês, tá bom? Podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus. Amém? E hoje a gente vai ler aqui no Santo Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, a partir do verso 1º. Amém? Marcos 8, a partir do verso 1º. Louvado seja Deus, que estou aqui com a palavra do Senhor Jesus, que o título dessa palavra diz assim: a segunda multiplicação dos pães e peixes. Amém? Olha que texto lindo, né? A segunda multiplicação dos pães e peixes diz assim: naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Os discípulos perguntando. E perguntou-lhes, o Senhor Jesus perguntando: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, o Senhor Jesus, né, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, diante da multidão. E puseram-no diante da multidão. Tinha também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, o Senhor Jesus ordenou que também lhes pusesse diante. Verso 8, e comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Amém, irmãos? Que coisa tremenda, né? Que texto lindo da palavra de Deus, onde é que ele fala, né? A segunda multiplicação dos pães e peixes. A Bíblia diz que ali, em certo momento, o Senhor Jesus Cristo estava pregando, né, a palavra de Deus, e aquela grande multidão já que vinha de vários locais ali de Israel, naquelas localidades, vinham ali de longe, né, ver o Senhor Jesus Cristo falando a palavra de Deus, fazendo prodígio, fazendo maravilha. E diz também que em um certo momento, né, ele ali, a multidão, quando ele já tinha, né, exposto aquilo que Deus havia mandado, toda a palavra de Deus, em um certo momento a multidão já estava com fome, né? Eles estavam com fome e o Senhor ia despedir eles, mas ali mostra também o cuidado, né? O cuidado que o Senhor Jesus Cristo tem por cada um de nós, porque ele podia ter despedido aquelas pessoas assim, do jeito que elas estavam, mas não. Ele ali sendo Deus, com a sua preocupação, né, por cada um, porque ele sabia que aquelas pessoas, além de ter se alimentado da palavra de Deus, mas os seus corpos físicos, né, estavam cansados. Louvado seja Deus. E ele sabia que, como era longe, se eles fossem voltar andando, eles iriam, podia até desmaiar no caminho, né? Mas o Senhor Jesus, com seu cuidado que tem por cada um de nós, ele disse: não, pegue aí o que vocês têm. Aí trouxeram alguns pães e alguns peixes, louvado seja Deus, né? E ali os discípulos ficaram admirados, né? Como é que ele vai alimentar, né? Como a gente viu aqui, uma multidão de quase 4.000 pessoas, né? E alimenta com apenas um cesto de pão e alguns peixes. Louvado seja Deus. Mas aí, irmãos, aqui entra o grande poder de Deus, o grande poder do Senhor Jesus, né? Ali ele diz que ele deu graças, ele levantou para o céu, né? E deu graças por aquele pouco alimento que tinha. Mas ali o poder de Deus veio e transformou, multiplicou o poder do Senhor Jesus Cristo ali. Ele multiplicou aqueles pães. Amém? E ali conseguiu alimentar toda aquela grande multidão. Amém? E mesmo assim, irmãos, é na minha e na sua vida. Deus, às vezes, ele pega aquele pouquinho que a gente tem, que você acha tão pouco, e ele transforma em muito. Talvez, nesse momento, você se encontre cansado, afadigado. Tá aqui como esse grande exemplo que a gente pode conjecturar, né? Talvez esse pouquinho de pão e de peixe, talvez seja como às vezes você se encontra no momento, cansado, afadigado. Mas eu quero dizer algo da parte do Senhor Jesus, que assim como Deus fez aqui nesse momento, Ele faz hoje, amém? Faz muito mais na minha e na sua vida. Só basta a gente buscar. Pode ter certeza que Ele pega esse pouquinho de força que talvez você tenha, esse pouquinho de fé que você tem no momento, e Ele pode fazer grandes coisas na sua vida, Ele pode fazer maravilhas na sua vida.
Amém? Pode lhe transformar a cada dia. Ele pode fazer surpresa na sua vida através desse grão, através desse pouquinho de fé, talvez que você tenha de forças. Mas Deus, ele, quando você deposita aos pés do Senhor, como eles fizeram aqui, ele faz multiplicar. Amém? E pode fazer maravilha na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. E aqui é interessante que ele vai dizer isso, que ali aquela multidão ficou admirada, os discípulos também, porque eles sabiam que era um pouco, né? Fisicamente falando, aquele alimento era muito pouco, louvado seja Deus, mas ele diz que aquela multidão toda se alimentou e ainda sobejou, quer dizer, ainda sobrou. 4.000 pessoas foram alimentadas, então eles multiplicou aquele alimento, alimentou 4.000 pessoas e ainda sobrou comida. Isso é o poder de Deus, irmão. Tem coisa que não dá para a gente entender. Físico nenhum, matemático nenhum, jamais pode compreender isso aqui. Amém? Como é que 7 pães e um pouquinho de peixe alimentam uma multidão de 4.000 pessoas? Amém? Isso é o poder de Deus. Isso não se explica, irmão. Pode ser o maior físico, pode ser o que for, mas tem coisas que para o homem, ele não consegue entender as coisas de Deus. Isso aqui é o poder de Deus. Amém? Que multiplicou aquele alimento. E isso não se explica. É o poder de Deus que vai contra a lei da física, contra tudo. Amém? Porque Deus é Deus. Ele que fez todas as coisas e por isso que ele pode tudo, né? E aí a palavra do Senhor diz, né, que ali, irmão, então aquele povo ficou maravilhado, né, e retornaram para suas casas felizes, tanto espiritualmente quanto, né, fisicamente. Eles puderam voltar para suas casas, louvado seja Deus, louvando e bendizendo ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém? Então isso é um grande exemplo, irmãos, para mim, para cada um de vocês, que a gente nunca venha desistir, que a gente nunca venha perder a nossa fé. Louvado seja Deus. Amém? E assim como aquelas pessoas que estavam ali ouvindo a palavra de Deus e saíram maravilhadas, saíram saciadas, né? Assim mesmo assim eu e você. Louvado seja Deus, que a gente possa cada dia depositar o nosso pouquinho, louvado seja Deus, nas mãos do Senhor Jesus, sabendo que Ele multiplica, seja a nossa fé, as nossas forças, a nossa esperança. Quando a gente deposita o pouquinho que a gente tem nas mãos do Senhor Jesus, Ele multiplica. Louvado seja Deus, tá bom? Então, irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez é uma honra, é um prazer estar aqui, tá bom? E essa era assim a reflexão que eu queria deixar aqui para vocês. Então, nunca deixe de crer, nunca deixe de confiar que Deus pode pegar aquele pouquinho que você tem e transformar em muito, tá bom? Louvado seja Deus, amém? Então, era essa palavra que eu queria deixar para vocês e quero finalizar com oração, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora entramos na sua santa e poderosa presença para te louvar, meu Deus, e para bendizer Deus santo e poderoso não, Pai, apresentar nossas pessoas, que o Senhor possa abençoar cada um, teus filhos e tuas filhas, Pai, dando vitória e multiplicando para o pouquinho que eles têm, dê vitória a cada um, abençoe eles, abençoe teus filhos e tuas filhas, Pai, que eu te peço, dê no resto do dia, um resto de tarde abençoado a cada um deles, meu Pai, na tua presença, abençoe cada um deles, em nome do Senhor, ajuda eles, Pai, abençoe cada um deles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, assim que nós te oramos, te agradecemos, Pai, em nome do teu Filho amado, Pai, Jesus Cristo, obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus, amém, irmãos, então que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Que seja uma palavra de ânimo, de conforto para cada um. E que Deus continue abençoando e um resto de dia, um resto de tarde abençoado para cada um, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem todos com o Senhor Jesus e até a próxima. Grande abraço.